Fala pessoal, vamos dar início ao nosso curso de questões comentadas de ética pública. É de fundamental importância que você esteja com a legislação aí, seja impressa ou seja em PDF, para que você possa acompanhar as questões, ok? Não tem mistério. As questões não são difíceis, uma ou outras vezes pegam uma coisinha, mas se você ler a lei seca e fazer as questões exaustivamente, a tendência é que você acerte, ok? Mas é claro, com devida atenção e zelo. Vamos para as questões. No estrito exercício de sua função, o servidor público deve nortear-se por primados maiores, como a consciência dos princípios morais, o zelo e a eficácia. Fora dessa função, ou seja, fora do serviço público, porém, por estar diante de uma situação particular, não está obrigado a agir conforme tais primados. Errado, galera. Lembre-se, tudo que o servidor faça, dentro ou fora, pode acrescer ou diminuir o seu bom conceito na sua vida funcional. Até porque a vida particular do servidor se integra à vida profissional dele. No caso, a sua vida pública se integra à sua vida particular. Não existe uma desvinculação. É claro que ele vai ter sua vida particular, mas lembrando, ele sempre vai ser alguém que vai estar representando o Estado. Por isso, por estar diante de uma situação particular, não está obrigado a agir com princípio moral, com zelo, com eficácia. É errado, tá, galera? Ó, o examinador tentou enrolar, usou a afirmativa correta, porém errou no final dizendo não está obrigado a agir conforme tais primados, ou seja, o zelo e a eficácia. Por isso o item está errado. Regras deontológicas. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo, preste atenção aqui, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Aí o inciso 6, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. O que eu disse perfeitamente, só dei a base aqui legal para vocês, está no artigo, está no decreto 171 e está aí, inciso 1 e 6, perfeito? Das regras deontológicas. Questão de número 2, PRF de novo aí, primeiro foi PRF, segunda PRF, 2019. A respeito da ética no serviço público, julgue o item a seguir. Galera, sem querer eu deixei aqui, mas não tem problema, tá? Servidor público que no exercício da função pública desviar outro servidor para atender seu interesse particular, ou movido pelo espírito de solidariedade, for conivente com prática, como esta, poderá ser submetido à comissão de ética. Questão correta, né, pessoal? Faz até pelo raciocínio, você pode ver. O que ele pode tentar pegar é isso aqui, ó, movido pelo seu espírito de solidariedade. Não, independente, ser solidário não quer dizer ser conivente com um erro, né? Aí eu botei aqui, ó. Pessoal, fique atento com algumas questões. O examinador vai dizer que Maria era amiga de Marta, ou seja, vai tentar contar uma historinha, tá, pessoal? Não vou ler isso aqui para vocês para otimizar o tempo, mas aqui o embasamento, ó, das vedações ao servidor público. É vedado ao servidor público desviar servidor público para atendimento ao interesse particular. Perceba que ele desviou um servidor público para atender algo particular dele, para comprar um material, não importa. Ele pegou alguém que estava exercendo sua função pública para fazer algo em benefício próprio. Está errado, tá? No caso aqui, ele for conivente com essa prática, poderá ser submetido à comissão de ética. A questão está correta, porque está dizendo que ele poderá ser submetido à comissão de ética, tá? Errado está a conduta desse servidor que desviou o outro para benefício próprio. 3. Na administração pública, a moralidade restringe-se. Atenta a isso. A distinção entre o bem e o mal. O servidor público não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Galera, não se restringe a distinção entre o bem e o mal, tá? Tá errado isso.
E aqui, ó, a moralidade não se restringe à distinção entre o bem e o mal. E aqui, ó, das regras deontológicas, vamos ler aqui a parte que é principal. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente, atente-se aqui que aqui é a chave, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, tá? Então não é principalmente entre o bom e o mal, o legal e o ilegal, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. A moralidade na administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia que o fim sempre será o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Ok? A questão está errada porque está dizendo que se restringe entre o bem e o mal. Pelo contrário, tá? Não se restringe entre o bem e o mal. Aqui, o servidor público se apresenta habitualmente, outra palavra-chave aqui, embriagado no serviço ou até mesmo fora dele, poderá ser submetido à comissão de ética, a qual poderá lhe aplicar a pena de censura. Duas coisas aqui, galera. O servidor pode beber? Pode beber. Só que fora do horário de trabalho, é óbvio, né? E o problema é que o servidor que habitualmente é apresentado embriagado. Você vai lá, sai da repartição pública e você vê lá o cara no barzinho sempre bêbado lá, caído lá, cachorro lambendo a boca dele. Isso não pode, tá, pessoal? Por quê? Lembre-se, a vida particular se integra à vida profissional do servidor público. E ele pode ser submetido à comissão de ética. Sim. Qual é a pena que a comissão de ética pode aplicar? Censura. Censura é a única pena que a comissão de ética aplica, tá? Fala qualquer outra coisa, demissão, suspensão, advertência, está errado. A única pena que essa comissão de ética aplica é censura. Ó, vedações ao servidor público: apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente, ok? No serviço é óbvio que não pode, fora dele habitualmente, forma habitual, né? Questão de número 5. Diante de uma situação urgente de escolha que exija do servidor público o cumprimento dos deveres fundamentais de rapidez e rendimento, ele deverá optar pela conduta legal, justa e conveniente, podendo desconsiderar o elemento ético a fim de atender com maior efetividade ao interesse público. O que a gente leu lá nas outras questões? O elemento ético jamais poderá ser desprezado da conduta do servidor público. Então, o item está o quê? Errado, tá? Ó, servidor jamais poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Ok? Tá lá. Inciso 2. Que fique claro aí, galera. A gente já até leu nas questões anteriores. Jamais, tá? Jamais. Pode contar a história que for. Falou que desprezou o elemento ético, tá errado. Número 6. No que tange a ética pública, principalmente. A comissão de ética poderá aplicar pena de demissão. O que eu falei? Pena de demissão. Comissão de ética aplica pena de demissão? Não. A única pena que a penalidade de comissão de ética aplica: censura. Errada a questão. Aí vamos continuar. O servidor público é atentar contra a ética desde que haja devida motivação para a ato. Errado, tentou te enrolar. Ó, aplicar a pena de censura cuja fundamentação deverá constar de parecer assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. A única pena que é aplicável é de censura. A única pena aplicável será a pena de censura pela comissão de ética. Ok? 7. Uma das regras deontológicas que rege a conduta dos servidores públicos federais é o espírito de solidariedade. Não tem essa regra lá. Conforme o qual se espera que o servidor seja complacente em caso de erro ou infração, pois a superação de falhas representa uma oportunidade para engrandecimento profissional dos servidores públicos. Tentou enrolar, né, galera? Mas só se ficar atento no texto, interpretar. O espírito de solidariedade para você ser conivente com o erro.
completamente errado. Ó, é vedado ao servidor público ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com o erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética de sua profissão. Perfeito? Errado. Número 8. Não descumpre o dever de respeitar a hierarquia ou servidor que denunciar pressões de superiores hierárquicos que visam obter vantagens indevidas. Correto. Ele não descumpre. Você está sofrendo pressões ali de forma indevida pelos seus superiores. Cabe a você, dever seu, denunciar essas pressões de superiores hierárquicos que tentam obter vantagem através da sua conduta lá em cima de pressões. Ok? Questão está correta. Ó, aí eu botei aqui, cuidar com o jogo de palavras. Uma palavra trocada pode tornar um item errado ou correto. Sempre sublinhe risco. Isso aqui é uma dica que eu dei, tá? Vamos direto para o importante aqui. Ó. Dos principais deveres do servidor público são deveres funcionais. Ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal, dos seus superiores. Resistir a todas as pressões, ó, é dever, tá, pessoal? É dever. Resistir a todas as pressões superiores hierárquicos de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Ainda das vedações agora, é vedado ao servidor público se em função de seu espírito conivente com o erro ou infração. Botei só para enfatizar mais ainda, mas é na parte dos deveres que está o enunciado. Ok? Então, a questão está correta. Não descumpre o dever. Então, perceba nesse não aqui. Se não existisse esse não aqui, estaria errado, né? Quer dizer, no caso, estaria errada a questão. Por quê? Porque ficaria, descumpre o dever de hierarquia, o respeito à hierarquia? Não descumpre o dever. Pelo contrário, não descumpre o dever. Entendeu, gente? Só repetindo. Tem um não ali. Se tira o não, questão errada. Com o não, a questão ficou certa. É português, interpretação. Ok? Estou enfatizando que às vezes eu fico com medo de falar uma coisinha e o pessoal pegar. Enfim. Questão de número 9. Constitui dever fundamental do servidor público abster-se de exercer a função com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observado as formalidades legais. Questão correta. Lembrando, jamais deve desprezar o elemento ético de sua conduta, mesmo que observe as formalidades legais. Aqui, abster-se de exercer sua função com finalidade estranha ao interesse público. Perfeito. Aí aqui, são deveres fundamentais. Abster-se de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Ok, galera? Questão de número 9, perfeito. Caiu no MPU 2018. Questão de número 10. O servidor deve respeitar a hierarquia e não contrariar ordens de superior, ainda que estas estejam em desconformidade com os princípios norteadores da administração pública. Errado, né, pessoal? Se está em desconformidade com os princípios norteadores da administração pública, ele não deve obedecer, ele não deve respeitar. Pelo contrário, ele deve denunciar essas ordens. Ok? São deveres fundamentais do servidor público, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. E resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidos em decorrência de ações imorais, ilegais ou éticas e denunciá-las. Beleza, pessoal? Questão errada. Percebo que as questões se repetem, mudam uma palavra, outra, você tem que estar atento na interpretação, tá? Interpretação de texto. E é isso aí, galera. Ficamos por aqui nesse bloco. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo bloco.